A triste história de Lizzie Allen, de 32 anos, natural da cidade de Bridgnorth, no Reino Unido, serve como um alerta para você e para todos os pais sobre uma doença que age rápido e que exige o máximo de atenção para os sinais: a meningite. Lizzie sempre quis ter filhos, mas, por algum motivo desconhecido, acabava não dando certo. Ela perdeu a inacreditável quantidade de 16 filhos, todos de forma espontânea. No entanto, ela não desistiu. Hoje você conhecerá a história dela e de um bebê que nasceu de uma forma inacreditável. Meu nome é Ramon Costa e é uma grande satisfação ter você aqui comigo. Antes de continuar, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Você estará ajudando o canal a crescer e nos incentivando a continuar produzindo conteúdo cada vez melhor para você. A cabeleireira inglesa Lizzie Allen, de 32 anos, sonhava em ser mãe. Ela ficou grávida 16 vezes, mas sempre sofreu percas espontâneas. Mas, após tantas tentativas, uma finalmente deu certo. Em 31 de dezembro de 2014, nasceu sua primeira filha, chamada Fleur Rose. A menina, porém, não viveu muito. Com 15 meses e apenas alguns dias após dar os primeiros passinhos, a criança faleceu devido a uma meningite bacteriana. Ela havia nascido prematura, 2 meses e meio antes do tempo previsto, mas estava se desenvolvendo muito bem. A família relatou que, um dia, a bebê acordou no meio da noite chorando e com um pouco de febre. A mãe, achando que se tratava de algum mal-estar passageiro, deu um pouco de água à filha e algumas gotas de paracetamol para diminuir a febre. No entanto, a doença evoluiu muito rapidamente. Algumas horas depois, Fleur Rose teve convulsões por conta da febre alta. Lizzie chamou uma ambulância e elas foram levadas ao hospital, mas os médicos não puderam fazer muito. Apenas 6 horas após os primeiros sintomas, a menina foi dada como morta. Tudo isso se passou em abril de 2016, mas só depois de muitos anos a mamãe decidiu falar sobre o assunto para fazer um alerta a todas as famílias. Ela desabafa dizendo: "A minha filha era muito pequena, incapaz de falar o que estava sentindo. Acho que toda criança que chega à emergência de um hospital deveria automaticamente fazer um exame de meningite. A vida de um filho não é uma loteria", concluiu ela. Esperamos que a pequenina esteja em um bom lugar, iluminando a vida de sua mamãe. Assim como ela, também há outros bebês que são considerados milagrosos, devido à forma em que veio ao mundo. Esse é o caso da menina que nasceu durante um acidente de trânsito na rodovia Regis Bittencourt, no interior de São Paulo, no Brasil. Uma jovem que estava grávida foi arremessada para fora de um caminhão e faleceu após ter o abdômen rompido, o que obrigou a bebê a nascer involuntariamente. Segundo médicos ouvidos pelo G1, o corpo da mãe acolheu a bebê nos primeiros minutos de vida, o que foi fundamental para que a menina conseguisse sobreviver. O médico Elton Barbosa foi chamado para socorrer no quilômetro 517 em Cajati, São Paulo, Brasil. Ele faz parte da equipe de atendimento pré-hospitalar da rodovia Regis Bittencourt, que imediatamente foi para o local da ocorrência identificar o que realmente havia acontecido. Tudo aconteceu desde que uma carreta que transportava tábuas de madeira saiu da pista e tombou. O motorista ficou preso nas ferragens do veículo e a passageira, uma gestante de cerca de 39 semanas, foi arremessada para fora do caminhão. A carga de madeira caiu na rodovia e atingiu a mulher, que é mãe do bebezinho que nasceu. O motorista já estava sendo retirado das ferragens do caminhão por outra equipe. A mulher estava embaixo das pranchas de madeira. O médico então estava tentando chegar até a vítima para atestar o óbito,
Quando ele menos espera, ouve um choro abafado de uma criança. Imediatamente ele chamou a equipe e tirou todas as pranchas de madeira e viram a gestante. Com o capotamento, a jovem caiu na rodovia e várias tábuas de madeira caíram em cima dela. O médico retirou aquela criança, fez os procedimentos cabíveis e levou para a ambulância, onde ela seria encaminhada para um hospital. A bebê foi encaminhada para uma unidade de tratamento e posteriormente a família da mamãe, que se chamava Ingrid, registrou a recém-nascida. Segundo o hospital, a bebê não teve ferimentos, mas, por conta do trauma, necessitou de cuidados médicos, apesar de passar bem. O médico que realizou o resgate ainda não acredita como a bebê conseguiu se manter viva até a chegada da equipe. Ele diz: "Vou ser sincero, foi Deus. Pela cinemática, pelo que vi, não sei como saiu viva. Quem manteve viva foi o próprio corpo da mãe. É raro isso acontecer. O abdômen da mãe foi exposto. A mãe estava sob várias pranchas de MDF. Eu não sei como essa criança saiu viva." Jonatas Ferreira, o motorista da carreta, também foi encaminhado ao Hospital Regional de Pariquera-Açu. No entanto, ele não é o pai da criança e apenas deu uma carona para a gestante. O momento de dor e esperança ficará marcado na memória não só dos médicos, mas de todos nós. Infelizmente, tivemos o óbito da mãe. Torcemos para que isso não mais ocorra. Mas, diante da tragédia, conseguir fazer o procedimento e salvar a bebê já é uma grande vitória. Perdemos uma vida, mas outra nasceu. Gostou do vídeo de hoje? Deixe sua opinião ou mensagem nos comentários. Obrigado por estar conosco. Até logo.